Promover uma competição para veteranos de guerra com ferimentos na medula espinhal. Foi esse o ponto de partida para a realização dos Jogos Paralímpicos. De lá para cá, muita coisa mudou no esporte adaptado. Em todos os cantos do mundo, de Estouco-Mandeville a São Luís do Maranhão. E não tem essa de coitadinho não. O que você vai assistir a partir de agora são histórias de atletas que ousam desafiar os limites do corpo e da mente. Foi assim. Com uma garrafinha de plástico com pedrinhas dentro, começou o que a gente conhece hoje como futebol de 5. E mantendo a tradição do Brasil com a bola nos pés, a seleção canarinha é nada menos que tricampeã paralímpica. E aqui no Maranhão também tem craque para dar e vender, com direito a um campeão mundial. Desafiar limites e quebrar barreiras. O futebol de 5 exige dos atletas mais que habilidades esportivas. A modalidade é disputada por pessoas inseridas na categoria B1, com visão próxima ou igual a 0, e por alguns possuírem resíduos visuais, é obrigatório o uso da venda. A bola é mais pesada que a utilizada no futsal, possui guizos de metal que, em movimento, produz um som para orientar os atletas em quadra. Apenas os goleiros enxergam. Para eles se locomoverem dentro da quadra, eles têm que avisar os companheiros. Eles precisam falar quando eles vão em cima da bola. E também existem 3 pessoas que orientam eles. Tem o goleiro, tem um chamador que fica atrás da trave e também tem um técnico. A quadra ela é dividida em 3 espaços, onde o primeiro espaço só quem fala é o chamador, o segundo espaço só quem fala é o técnico e o terceiro espaço só quem fala é o goleiro. A quadra do futebol de 5 é a mesma utilizada no futsal tradicional. A diferença são essas bandas de cerca de 1,5 m de altura que percorrem toda a extensão da quadra e dão mais dinamismo ao jogo, além de segurança para os atletas. Formado há 18 anos, o time maranhense se destaca no cenário nacional. Maxwell, de apenas 19 anos, é campeão mundial pela seleção brasileira. Fiquei cego aí, eu pensei que meu sonho tinha acabado, mas graças a Deus eu conheci a escola de cegos e através dela eu conheci o futebol de 5 e comecei a praticar e gostei, graças a Deus. E hoje eu estou lá na seleção brasileira. Então eu quero dizer para essas pessoas que são deficientes visual, tem outro tipo de deficiência, que tem esporte para todos os deficientes, seja ele como for. O pivô Marcos Rogério é campeão pan-americano. Já participei já de 4 Série B, né? Já fui vice-campeão da Série A também, aqui pelo CDMAC em 2011 também. Para mim, já jogo há 10 anos, para mim, cada ano que passa é uma experiência a mais que eu tenho. Atualmente, na Série B do Campeonato Brasileiro, o time disputa em outubro deste ano, com mais 7 equipes, vaga para a Série A de 2017. A gente está treinando segunda, terça, quinta e sábado, né, num ritmo muito intenso, no limite da galera aí, e eles dão conta, graças a Deus está tudo certo. Agora você vai conhecer um esporte sobre o qual a gente não pode usar o termo adaptado. Ele já começou a ser praticado como é hoje, pelos deficientes visuais. E olha que por causa do goalball, tem muito maranhense aprendendo inglês por aí. Atenção para defender e habilidade para atacar. A quadra é a mesma utilizada no voleibol convencional. A diferença são as marcações feitas para orientar os jogadores. As traves têm 9 metros de comprimento e a bola, muito parecida com a de basquete, possui 3 guizos e cerca de 8 furos que permitem a saída do som. Criado há 70 anos, o goalball é o único esporte paralímpico não adaptado. O goalball é uma modalidade esportiva desenvolvida especificamente para pessoas com deficiência visual. Em quadra, os comandos são todos em inglês e os 6 jogadores, 3 de cada equipe, atuam tanto na defesa quanto no ataque. Além da função de arbitragem, o juiz é uma espécie de locutor e faz a descrição do jogo para orientar os atletas. Justamente para facilitar o entendimento do atleta do que está acontecendo no jogo. Em uma das regras, por exemplo, a bola vai para fora, que é, ele fala out, né, que as regras são todas em inglês. Ele fala out, aí o atleta sabe que a bola foi para fora.
Se a bola bate no atleta e vai para fora, ele fala block out, o juiz. Aí o atleta vai saber que foi defendida para fora. No Maranhão, a equipe é formada pelo Centro Desportivo Maranhense de Cegos desde 2011 e já é inscrita pela Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Visuais. São 3 vagas no masculino e uma no feminino, no Regional Nordeste, e a gente briga por essas vagas todo ano, sendo que essas 3 vagas dão direito à Copa Brasil, que vai acontecer em São Paulo agora de 18 a 24 de outubro, mas a gente não conseguiu a vaga, mas mesmo assim a gente não para, a gente realiza nossos torneios internos, a galera que pega firme mesmo, a gente pega firme o ano todo, a gente não tem férias, a gente não tem descanso. Os atletas já participam de competições regionais, mas a maior vitória é a melhora na qualidade de vida. Antes eu não tinha muita interação com pessoas com deficiência, né, principalmente com cego. Não tinha muito aquele contato, né? E hoje já tenho um contato bem próximo e me sinto muito feliz, principalmente com essa equipe maravilhosa. Minha família praticamente toda é do esporte, né? Então mudou muitas coisas. Uma nota que eu daria era 10. Várias coisas têm melhorado. Melhorou a minha independência, que eu não tinha. Hoje eu sou dependente, posso me locomover sozinha. Ele veio para somar na minha vida. Jogar xadrez sem enxergar parece difícil, né? É preciso visualizar na mente o tabuleiro e o jogo de peças para executar o cálculo de variantes. E com o conhecimento do tato e da anotação das jogadas, é possível se divertir com o esporte conhecido pelo filósofo alemão Goethe como a ginástica da inteligência. O glaucoma, diagnosticado aos 22 anos de idade, tirou de forma gradativa a visão de Eider. Após várias consultas, a conscientização da nova realidade veio, entre outras coisas, com a prática do xadrez para cegos. Aqui, os lances são anunciados de forma clara, repetidos pelo adversário e executados no tabuleiro. Eu fui com o cavalo para D2. Não importa, às vezes, nem o tabuleiro, nem a arma, o jogo. Nós conseguimos memorizar as peças, as posições, todo o tabuleiro. Maurício foi apresentado ao xadrez pelo Eider e reconhece os benefícios da prática. Tem que ter muito raciocínio lógico no xadrez para a gente poder achar soluções em umas situações complicadas. Mesmo que a maioria das regras no xadrez para deficientes visuais seja iguais à do xadrez convencional, algumas pequenas modificações no equipamento permitem a competição. O tabuleiro especial deve ter as dimensões mínimas de 20 por 20 centímetros, casas escuras em relevo, peças com pinos que encaixam e diferenciadas em ásperas e lisas. Durante a prática é reforçada não só a competição, mas em especial a superação. O CDMAC ele é composto por uma equipe entre diretoria, diretor de esporte, a gente tem psicólogo, a gente tem uma equipe que trabalha com a gente. E a gente vai conseguindo tentar readequar esse pessoal da melhor maneira possível e tentar alinhar eles colocar para eles que a pessoa ficar cega não é a pior coisa do mundo, mas a gente tenta readequar ele, colocar ele no mercado de emprego e tornar ele um grande atleta paralímpico. O basquete é um dos esportes mais populares do planeta. Você já deve ter ouvido falar no Dream Team, o time dos sonhos dos Estados Unidos. Pois é, foi lá mesmo que veteranos de guerra tiveram a ideia de arremessar bolas ao cesto sentados em uma cadeira de rodas. A ideia rodou o mundo e hoje é possível também aqui no Maranhão. Força, velocidade e pontaria. O basquete em cadeiras de rodas ou simplesmente basquete adaptado exige principalmente habilidade com as mãos. A quadra utilizada segue as mesmas medidas e o aro tem a mesma altura do basquete convencional. Os atletas que formam o time apresentam diferentes tipos de comprometimento na mobilidade. Cada um possui uma classificação que varia de 1 a 4,5 pontos, conforme o grau de limitação.
A soma dos 5 atletas em quadra não pode ultrapassar os 14 pontos. O basquete adaptado é um dos pioneiros nas Paralimpíadas, mas além de uma modalidade olímpica, ele se torna, para a maioria dos jogadores, muito mais que esporte ou lazer. Ele é também uma motivação para a vida. A gente, como deficiente, tem uma dificuldade muito grande. E o esporte, eu acho que é a melhor maneira para a gente ter aquela autoestima. A equipe maranhense existe há 4 anos e surgiu a partir de uma iniciativa da Universidade Federal do Maranhão em parceria com a Associação São Luís Sobre Rodas. O grupo já participa de competições regionais e está em fase de federalização junto à Confederação Brasileira de Basquetebol de Cadeira de Rodas. A universidade ela trabalha, ela faz a parte dela, ela cumpre a função dela enquanto ser social, no sentido de treinar, de fornecer material, de fornecer equipamentos, de fornecer mão de obra. O esporte enquanto ser social, ele vem para transformar a realidade de pessoas com deficiência, de crianças carentes, aonde o esporte foi inserido e com qualidade ele vai transformar aquela realidade. Rosiane é a única mulher na equipe e fala do desejo de montar um time feminino no estado. Eu não consegui meninas suficientes para jogar comigo, né? Mas aqui eu me sinto muito à vontade jogando com os meninos, para mim é um desafio. Destaque também no atletismo, Valdir é um dos veteranos do basquete adaptado no Maranhão. O basquete foi através de amigos e do Hospital Sara. Graças a Deus nunca tive vergonha. E os meninos aqui é uma família, nosso time aqui é uma família. No próximo bloco você vai ver como o mais clássico dos esportes pode ser praticado de forma adaptada. Nós estamos falando do atletismo. Não sai daí não que a gente volta rapidinho. É na velocidade do Alan Fonteles. O atletismo é considerado o mais completo dos esportes. Correr, saltar, lançar, tudo é possível em uma pista como essa. E não existe limitação que impeça a prática, especialmente se você puder contar com o auxílio luxuoso de um professor como o nosso Riba. Correr muito em busca de superação. Nesta pista de atletismo, o esporte contribui não apenas para a saúde, mas também para a formação de pessoas com limitações físicas e intelectuais. Educador físico há mais de 20 anos, o professor Riba ensina que o esporte também pode ser usado como ferramenta de inclusão social. Além das condicionamentos físicos que ele ganha, que é natural da atividade física, a questão social, porque eles tem a vivência, tá junto com as pessoas, né? Pessoas com deficiência e sem deficiência, e vendo as condições deles sendo melhoradas, né? Vendo que é possível ele fazer uma atividade física, ele participar das competições. Mais de 20 para-atletas participam dos treinos que acontecem todos os dias e que já mostram bons resultados. Thiago é o atual vice-campeão sul-americano nas modalidades salto e arremesso. Aí a partir do momento que eu comecei a treinar, que o professor me ensinou a técnica direitinho, aí eu fui melhorando e vi que eu podia fazer mais tipo de prova. Eu passei por dardo, por peso e salto de distância. Elídio já acumula 3 medalhas nas Paralimpíadas Escolares na modalidade corrida de longa distância. No 1000 metros, 1500 e 3000. Gostei muito de ganhar medalha. Aos 40 anos, Márcio é o atual campeão nas corridas de 100 e 200 metros nas Olimpíadas Nacionais da APAI. Eu já fui para Portugal, para Espanha, para Curitiba, Toledo, Caxias. Em casa eu tenho 21 medalhas. Sou velocista. O professor destaca que são inúmeros os benefícios da atividade física e que o importante não é apenas o resultado esportivo. A gente tem vários atletas campeões brasileiros, vários atletas com medalhas brasileiras, não só com deficiência intelectual, com deficiência visual, tem bastante medalhas. Mas a grande importância não é o resultado
esportivo, né? É o ganho social, é o respeito da sociedade para com eles e eles, né, buscam esse respeito para com na sociedade. E quem foi que disse que a falta de mobilidade nas pernas impede alguém de correr? Volta a ser uma grande parceira dos paratletas, a cadeira de rodas. Com ela é possível não apenas alcançar grandes velocidades, mas fazer um giro na autoestima. Além de correr, Rosane treina o salto com uma perna só. Desde quando sofreu uma amputação, a prática de esportes mostrou-se libertadora. Essa questão da aceitação, porque antes, na verdade, eu comecei com a natação e antes de fazer esporte, eu diria que eu não me aceitava, entendeu? E depois do esporte foi um divisor de águas para mim. Cleilton era jogador profissional, mas um acidente de moto mudou a história de vida dele. Agora, como jogador de basquete, treina corrida junto com os outros cadeirantes. A readaptação foi importante devido ao momento que eu me encontrava sobre uma pressão psicológica muito grande. E eu contei com a ajuda de muitas pessoas que me deram indicação da UFMA. Aqui eu aprendi mais do que eu repassei, entendeu? Devido aos cadeirantes que vêm há muito tempo praticando esse esporte, eu estou começando agora no basquete de cadeirantes. O projeto de extensão do curso de Educação Física desta universidade pública acolheu também Valdir. Há 2 anos, ele pratica corrida para cadeirantes. Fabricada em alumínio, resistente e leve, a cadeira feita sob medida representa a quebra de limitações e os treinos preparam Valdir para novas conquistas. O esporte atletismo é um esporte que te proporciona adrenalina e eu gosto de adrenalina. É que eu gosto de viver em cima dessa cadeira aqui correndo. Durante os treinamentos, os atletas aquecem as possibilidades de encararem percursos de 100, 200, 400, 800, 1.500 e 5.000 metros. Estudantes de educação física dão suporte a eles. A cadeira de competição em atletismo ela é diferente da cadeira do manejo cotidiano. Ela possui 3 rodas, uma na frente e 2 atrás, como se fosse um triciclo. Então passa por toda uma adaptação até que ele possa, com confiança, tocar a cadeira do ponto de vista buscando um rendimento melhor. Nesta corrida não há vencedores ou perdedores. Na reta final, a superação acaba sendo o grande prêmio e o Centro de Excelência em Paradesporto da Universidade Federal do Maranhão está disponível para atender a esta clientela. Venha praticar esporte na universidade, venha buscar, venha conhecer seu corpo, outras formas de movimento e você vai ver que é possível fazer qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de atividade que outras pessoas que não possuam, entre aspas, deficiência conseguem fazer. Bom, e ainda sobre o Centro de Paradesporto da UFMA, a gente vai bater um papo com uma das coordenadoras do centro, que é a professora Elizabeth Albuquerque. Professora, vamos começar falando sobre políticas públicas. Nós já mostramos algumas atividades que acontecem aqui no projeto. Nós estamos em uma academia que é específica para cadeirantes. Como é que se deu o projeto para que o núcleo fosse efetivamente colocado em prática? Inicialmente, nós fomos convocados para uma reunião, né, junto ao Ministério dos Esportes e também ao Comitê Paralímpico Brasileiro. Nessa reunião foi colocado que esses 2 centros estariam apoiando todas as universidades que quisessem colocar um centro de paradesporto e também para que incrementasse a disciplina dentro das universidades, que seria uma disciplina que daria suporte para que aumentasse o número de pessoas trabalhando com essa população. Professor, e é possível estabelecer um perfil do paratleta que procura a UFMA para iniciar alguma atividade? A maior parte das pessoas que procuram um projeto são pessoas com deficiência física, né? Amputados, lesados medulares, mas nós trabalhamos também com o deficiente visual, né? Que são esportes voltados somente para eles, como é o caso do goalball e do futebol de 5, tá? Mas a gente tem, além do basquete cadeira de rodas, nós também trabalhamos com voleibol sentado, que também é voltado para a deficiência física.
E a gente pode falar sobre alguma realidade cultural, no sentido de que ainda existam familiares de deficientes e mesmo deficientes que acreditem que eles não fazem parte desse mundo esportivo, que eles não podem praticar uma atividade esportiva, e isso funciona como um entrave para que essa pessoa venha? É uma das grandes barreiras que nós enfrentamos hoje, né? Existem muitos familiares que eles não deixam, né? Eles super protegem essas pessoas e não deixam com que elas façam outras atividades fora de casa. Então, esse indivíduo ele não pode vir sozinho, sempre tem que ter um acompanhante. E hoje, as pessoas que nós temos no projeto, elas andam sós, né? Elas vêm só para o treinamento. Então, antigamente nós tínhamos as barreiras dos transportes, que não eram adaptados. E isso hoje melhorou bastante. Professor, agora vamos sair dessa realidade de uma universidade federal que tem um projeto institucional, que recebe recursos, e vamos lá para a educação física escolar. Especificamente no Maranhão, qual é a realidade de uma criança que tenha alguma dificuldade de mobilidade, alguma deficiência visual e queira iniciar uma atividade esportiva, mesmo numa brincadeira, que seja um jogo preparatório para alguma atividade esportiva? Qual é a realidade dessa criança de uma escola pública do Maranhão? Existem alguns professores que trabalham com essas crianças numa sala normal, mas infelizmente a maioria não tem conhecimento, né? Falta esse conhecimento, não tem preparo para trabalhar com essas crianças. E infelizmente elas ficam fora da educação física, o que deveria ser ao contrário. Elas que teriam que ser mais atendidas, né, pela atividade física de uma forma geral. E esse despreparo desses professores, que muitas das vezes não é culpa deles, mas no nosso estado mesmo, a gente tem poucos cursos, né, para que essas pessoas possam, né, se reciclar. Então a gente ainda vê muitos dessas crianças fora das aulas de educação física. Professor, e o que é que pode explicar o fato de o Brasil ser uma potência paralímpica? Nós ficamos na 7ª colocação nos últimos Jogos, agora tem a meta de subir para ficar entre os 5 no quadro de medalhas no Rio de Janeiro. Por que nós temos tantos atletas em alto rendimento com tanto destaque? Tem uma frase que tem sido muito dita, né? Que o brasileiro não desiste nunca, e o nordestino principalmente, né? A gente vê que muitos desses atletas, eles são nordestinos, né? Então, aqui eu acredito que o que mais se sobressai são as dificuldades que nós temos. Então, eles passam por uma dificuldade que talvez os para-atletas de outros países não tenham, né? A realidade é muito diferente. Então aqui tudo é uma dificuldade para eles se locomoverem. A gente ainda tem calçadas que não são calçadas, buracos nas ruas, e tudo isso, eles, para se locomover, eles têm que ultrapassar essas barreiras. Eu acredito nessa Paralimpíada agora que o Brasil vai se destacar mais ainda, porque sem o apoio, né, do governo, eles chegaram onde chegaram, e de lá para cá, como o governo enxergou isso, o Comitê Olímpico, né, o Paralímpico, eles têm dado maior apoio para essa população, o que ainda não é o ideal, mas pelo menos já começou. Tá certo, professora Elizabeth, nós agradecemos e a gente torce para que essa realidade mude, não somente dos para-atletas, mas de todos os portadores de deficiência do Brasil, que eles não precisem trabalhar a musculatura tendo que superar a falta de acesso nas vias públicas, na falta de acesso aos transportes públicos, que eles se destaquem nas competições pelos centros de excelência que sejam criados Brasil afora. Você já sabe, a TV Brasil vai transmitir os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. A gente tem essa meta, o Brasil tem essa meta de ficar entre os 5 primeiros no quadro de medalhas. Você não vai perder, eu tenho certeza disso. Vamos ficar na torcida. Nosso especial vai ficando por aqui. Tchau.
Não? Ah, moleque!